estamos onde? No mês da conscientização mundial sobre os rins. Para você ter uma ideia de como esse assunto é importante, problemas renais afetam boa parte da população do Brasil e do mundo. E Paulo tem alguns dados no telão, certo, isso. Paulo Vamos Matias? colocar na tela ou vamos pro telão? Então chega mais aqui, Carlinhos, porque a gente tem 850 milhões de pessoas convivendo com algum tipo de doença renal. A gente tem mais um quadro para mostrar para vocês também, que traz um outro dado interessante. 10% da população hoje possui algum grau de doença renal, dados aqui brasileiros que a gente está trazendo para vocês. E justamente, para a gente tirar dúvidas, nós temos um convidado especial, certo? Exatamente. A médica nefrologista Fernanda Badiani Roberto. Bem-vinda! Tudo bem? Fernanda, tudo bem? Muito prazer. Seja bem-vinda, viu? Fique à vontade. Tudo bem, doutora? Posso chamar de doutora pelo respeito ao cargo? Imagina, pode falar você. Ao conhecimento. Fique à vontade. Tudo bem, doutora? Mais comum do que imaginamos? Mais comum do que a gente imagina, né? E mais comum do que muitas vezes a gente sabe. Porque 10% da população, né, do Brasil é portadora de doença renal crônica, né? O que dá cerca de 13 milhões de pacientes. Em qualquer idade? Em qualquer idade isso pode acontecer, né? Qualquer idade. É mais comum conforme a gente vai ficando mais velho. idoso. Mas existem problemas congênitos que podem levar, Por exemplo, pacientes que nascem com malformação do rim. Pode nascer com algum probleminha que o rim não funciona direito e mesmo bebezinhos podem necessitar até de diálise. mentira. Nossa, mas dá de uma dó fato isso, né? mas é mais comum, né, No conforme decorrer da vida. a idade. E o que pode ocasionar um problema mais sério ou até desenvolver um problema crônico? As principais causas, né, de doença renal crônica são a hipertensão arterial e o diabetes. Então, são os problemas de saúde pública mais comuns. Então, é muito importante que todos os pacientes que tenham pressão alta ou diabetes façam, né, a checagem de como está a função renal, através de 2 exames muito simples. Um deles é um exame de sangue, que é a creatinina, e o segundo é um exame de urina. Um exame de urina simples, a gente consegue detectar bastante coisa. Doutora, a gente separou inclusive uma imagem para mostrar a função dos rins para a nossa audiência. Eu queria que o Carlinhos colocasse essa imagem, que você pudesse sobre ela comentar. Explica melhor para a gente isso. Maravilha. Então, os rins, né, como está bem ilustrado na imagem, né, em vermelhinho, normalmente a gente tem 2 rins e eles são o filtro do organismo. Eles funcionam como se eles fossem uma grande peneira. Todo o sangue do organismo, ele passa algumas vezes, né, pelos rins e ele é filtrado. Então, o rim, ele é responsável por eliminar o excesso de toxinas que o nosso corpo produz diariamente e também o excesso de líquidos. Para finalizar, o rim é responsável também pela produção de alguns hormônios, como, por exemplo, o hormônio que fabrica células sanguíneas. Então, ele está envolvido também no combate à anemia, por exemplo. Uma pessoa vive bem com um rim só? Uma pessoa pode viver bem com um rim só, é por isso que a gente pode fazer doação de rim Perfeito. Aí que em eu queria vida. chegar. Aí que eu queria né? chegar, Só que é importante a gente cuidar bem da saúde de quem faz, né? Quem doa e vive com um rim só. A gente precisa controlar a pressão, o diabetes, evitar medicações que possam agredir os rins. Quais são elas? Por exemplo, assim, antibiótico. Principalmente anti-inflamatórios, sabe? E tem gente que toma Vilão, anti-inflamatório como se fosse assim, bala. Ou toma. O pior é que é verdade, porque os anti-inflamatórios são excelentes medicações para quem tem dor. Mas quando a gente tem o abuso dos Em anti-inflamatórios, a gente Qualquer pode coisinha ter vai lá, problema já renal. toma. Esse é o problema, né?